Olá, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Vai depender muito de que horário você esteja vendo esse vídeo. Desde já eu te dedico a paz do Senhor. Desde já eu peço que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dor estejam na sua vida. Compartilhe essa mensagem com 3, 7 ou mais pessoas. Assine o nosso canal e faça parte dessa família na fé. Tá bom? E hoje eu estou com uma palavra que eu dei aqui no Instagram, tem pouco tempo, falando sobre os avisos de Deus, né? Os cuidados que Deus tem conosco e repetindo alguns avisos, tá bom? Eu quero que você pegue sua Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes 6. Juízes 6. Eu vou tentar compilar rapidinho para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Aqui diz, Juízes 6, versículo 1. Porque os filhos de Israel fizeram mal que parecia aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Aqui, o povo de Deus estava fazendo coisas que estavam desagradando a ele. Então nós temos que ter cuidado, que nós podemos estar fazendo coisas que estão agradando a nós, mas não pode estar agradando a Deus. Temos que ter todo cuidado com isso. E o próprio Deus entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. O que é midianita, pastor? Os inimigos. Quais são os nossos inimigos? Os seus inimigos você sabe. Não estou falando de coisas de homens, mulheres. Tentações, provas, lutas, coisas que nós procuramos, que nós somos avisados e nós não obedecemos à voz de Deus. E aqui, eu vou tentar resumir tudo. O povo começou a empobrecer, o povo começou a plantar, o povo começou a plantar e não semear, empobrecer, perder tudo. Mas tem muitas pessoas que só aprendem quando perde, só dá valor quando perde. E aqui no versículo 6 diz assim: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, depois que perderam tudo, começaram a clamar a Deus. E tem pessoas que é assim. Depois que perde tudo, vamos para a igreja, vamos clamar a Deus, vamos botar louvor evangélico. É igual aquela pessoa casada que fala assim: mulher, eu vou mudar. Eu vou mudar, vou mudar. Muda, 15 dias depois volta a fazer tudo de novo. E aqui diz: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão dos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós. 10. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. O povo clamou, e a palavra de Deus diz: Clama a mim e respondei-te-ei. Deus enviou um profeta e disse: Olha, Deus mandou dizer o seguinte: Deus tirou vocês da terra do Egito, Ele tirou vocês da terra do Egito, da opressão, de tudo que vocês sofreram. Mas vocês não continuam dando ouvidos à voz de Deus. Quer dizer, Deus passou na cara, mas aquele povo não continuava ouvindo a voz de Deus. É o que acontece muito hoje. É o que acontece muito hoje, como aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias pregava a palavra. Jeremias falava sobre a palavra de Deus, alertava o povo. Como hoje, são muitas pessoas que são alertadas pela palavra. E olha o que aconteceu aqui. Aí Deus já tinha falado com eles aqui, ó. Versículo 20, do Jeremias 7, versículo 23. Porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos mandar para que vos vá bem. Ele disse: olha, se você andar nos caminhos de Deus, vocês vão bem. Jeremias sendo avisado por Deus para falar ao povo. Jeremias é um profeta. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para frente.
Quer dizer, se você ouvir a voz de Deus, você vai ter sucesso. E se você não ouvir a voz, não se inclinar para ouvir, vocês vão dar para trás, não para frente. Mas no versículo 16 é o que me chama a atenção, diz assim: Tu, porém, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Coisa séria. Ao ponto de Deus falar assim: Jeremias, não ore por esse povo não. Deus mandou um profeta não orar pelo povo dele. E se você vir orar, Jeremias, eu não vou ouvir. Então Deus permite muitas coisas na nossa vida para nos livrar, para nos ensinar e para a gente ver o que a gente está fazendo de errado. Porque em Provérbios 16 fala que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Irmãos, é melhor a gente fazer o feijão com arroz, o tradicional, o básico da palavra, do que estar inventando muitas coisas e acabar sendo o propósito de Deus. E Jeremias não ore por esse povo. E aqui no capítulo 42 de Jeremias, versículo 6, aqui coisa séria, é um profeta chamado profeta chorão. Por quê, pastor? Pregava e falava e foi jogado numa cisterna. E nem o povo dele quis libertar ele. Quem libertou Jeremias foi um negro chamado Ebed-Meleque, que fez trapo de pano e puxou de lá. Mas aqui diz, Jeremias 42:6, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda o bem, e obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Seja ela boa ou seja ela má. O que é isso, pastor? Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, falam com ela e dizem, não, essa palavra não é boa, não, é ruim. É boa sim, porque está falando. Que está indo de conta. Porque ela é boa, me exalta, eu gostei dessa palavra. Sendo ela boa ou sendo ela má, obedeça. Porque quando você vai ouvir a palavra, tudo que é pregado é de encontro ao que você quer. É coisa séria. Quantas pessoas nós aconselhamos assim, fulano não faça isso. Que nada, pastor, que nada. Eu consigo, eu sou adulto, não mando na minha vida não. E quantas pessoas já voltaram com a cara quebrada dizendo, pastor, bem que o Senhor disse. Se obedecer à voz do Senhor, não é a minha voz. Não é a minha voz. Que eu não tenho nada para oferecer a você enquanto a palavra. É quando a gente que prega, os pastores que pregam, usam o quê? A Bíblia. E oram antes e buscam antes para dar um alimento para você. E aquele povo não estava obedecendo a voz do profeta Jeremias, que Deus mandara a ele para aquela nação. E ao ponto Deus falou assim, Jeremias, não ore por este povo, se tu orar eu não vou ouvir, porque Deus ficou triste. E a palavra de Deus disse, não entristeçais, não deixe o Espírito Santo triste. Pastor, porque deu certo para fulano, deu certo para ciclano, não deu certo, e deu certo para fulano, mas que vai dar certo para você? Tem pessoas que Maria vai com as outras. Não, seja Maria vai com as outras. Mas pastor, é tudo rebanho de ladrão. Prove. Mas pastor, aquele povo só foi clamar a Deus porque empobreceu. Aquele povo só foi clamar a Deus porque estava perdendo tudo. E tem pessoas assim, tá fazendo a coisa de errado, não tá perdendo nada e tá continuando fazendo. E a palavra de Deus disse, irmão, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Entendeu? E Deus entregou na mão dos medianitas. E qual é essa medianita? Pastor, estou passando por isso tudo de novo. Deus já te avisou. Seja aprovado por Deus e não pelos homens. Receba a recompensa de Deus. A palavra de Deus diz, se você receber dos homens, já perdeu de Deus. E Jeremias pagou um preço sendo jogado numa cisterna. E Deus mandou, no Juízes 6, Deus mandou um profeta dizendo, olha,
Deus mandou dizer o seguinte: Ele tirou vocês de lá do Egito, da opressão, e vocês não deram ouvido à voz de Deus. E outra coisa, não tema o Deus dos amorreus. Se está temendo, porque tem alguma coisa que está devendo. Eles estavam devendo a Deus a obediência. E a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Sendo ela boa, sendo ela mal, obedeça a voz de Deus. Mas pastor, ó irmão, eu prefiro ficar com o tradicional. Aqui, ó. Eu vou ler uma passagem aqui. Está em Timóteo. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui e procuro rapidinho. Isso, achei. Me perdoe, irmão. Não é Timóteo, não. É em Gálatas. 1:10 fala assim: por que persuado, ou agora a homens ou a Deus? Procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer, se agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E tem que agradar quem? A Deus. Porque se você agrada a Deus, Deus ele te retorna com bênçãos, com livramento. E se você está fazendo alguma coisa que está agradando a você, você tem que ver se está agradando a Deus. Então pensa bem. Vamos orar. Essa palavra foi breve. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu me achego a Ti em oração. Pedindo, Deus, que as bênçãos do Senhor, que enriquecem, não acrescentam dores, sejam na nossa vida, Pai. Essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar ela em todos os sentidos, Pai. Eu te peço, venha com teu poder sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E todo mal contra ela eu derrubo em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo fale mais ao coração de vocês. Eu vou